Primeira carta do apóstolo Pedro, seu capítulo de número capítulo 2, verso de número 21. Quero louvar a Deus pela misericórdia e a graça de poder ministrar sua palavra, louvar a Deus por esse grupo abençoado, a todos os irmãos, pela vida do pastor Gisel, pela confiança, pela minha família. Que Deus venha continuar falando conosco. Quantos já ouviram a voz do Senhor nessa casa? Diga amém. Teve gente que não falou, mas ainda até o final do culto Deus vai falar com você. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 21, diz assim: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Para isto fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, nos deixando o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Agora vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: permaneça na presença, seguindo os passos de Cristo. Não, mas fala com fé, fala: permaneça na presença, seguindo os passos de Cristo. Pode se assentar, em nome de Jesus, pode se assentar. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando nós começamos a ver na Bíblia Sagrada o ministério de Cristo, ele vem com uma mensagem a respeito de um reino. Cristo, ele vem com uma mensagem que transforma a mentalidade humana, não só daquela época, mas uma mentalidade que transforma a vida, as nossas vidas nos dias atuais. Cristo, ele é indagado, Cristo, ele é enfático em suas mensagens a respeito do reino. Quando Cristo esteve na terra, o seu ministério era pautado apenas em algo: o ministério do reino, o evangelho do reino. Nas ministrações de Cristo, Cristo enfatizava o reino. Nas parábolas de Cristo, Cristo destacava o reino. E certa feita, Jesus Cristo, ele é interrogado por um homem chamado Nicodemos, dizendo: o que eu preciso fazer para entrar nesse reino? Jesus, certa feita, olha para ele e diz: quem não nascer de novo não pode entrar nesse reino. É necessário nascer de novo para entrar dentro do reino. Nicodemos, como qualquer ser humano, fica se perguntando: como é que uma pessoa, já sendo grande, já havendo nascido, como é que ela vai voltar para o ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus vai responder ele e dizer: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito nunca pode ver e nunca vai entrar no reino. O que Jesus estava dizendo era que para se entrar no reino é necessário se esvaziar-se de si, é necessário abrir mão daquilo que já viveu, é necessário mudar a sua vida, é necessário uma conversão completa. É aquilo que Jesus vai dizer ao ser interrogado pelos discípulos de João, quando eles chegam até Cristo e falam: mestre, os seus discípulos não jejuam. Jesus olha bem para eles e fala: olha, enquanto o noivo estiver no meio deles, eles não precisam jejuar, mas vai vir um dia que o noivo já não vai estar mais entre eles, e aí sim eles irão jejuar. Jesus olha para os fariseus e para os discípulos de João e vai dizer: vós sois como odres velhos em vinhos velhos, não podem receber coisa nova, vocês são como o remendo velho em uma calça nova. Mas Jesus vai dizer: mas já os meus discípulos se esvaziaram a ponto de não ser mais odres velhos, mas eles agora são odres novos e recebem vinho novo. Quando nós nos limpamos e esvaziamos, ou melhor, quando o Espírito nos limpa, quando o Espírito nos transforma, nós abandonamos os odres velhos e a partir de então começamos a receber vinho novo da parte de Deus. Não vai ter vinho novo enquanto estiver em odres velhos, só vem vinho novo quando a partir de então nós dizemos: Deus, faça de mim odres novos. É então que Jesus vai vir com essa mensagem de novidade, de nascer de novo. Mas como uma criança, nós bem sabemos que uma criança, ela tem as suas etapas na vida, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, e vai ter um dia que ela vai morrer. Como todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e temos a certeza que um dia iremos morrer. Mas é então que
nós passamos a ver, por um lado espiritual, aquilo que Cristo estava dizendo, e não apenas no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Jesus estava dizendo: Nicodemos, o meu reino é tão grande, que a partir de então, quando você entrar nele, você não apenas vai ser uma criança, você vai ser como uma criança, mas você vai crescer a ponto de chegar naquilo que Paulo diz, na estatura de um varão perfeito. Às vezes nós ficamos com tanta mentalidade de sermos como uma criança, de nascermos de novo, e acabamos nos tornando crentes crianças, meninos, bebês na presença de Deus, que nunca cresceu, que nunca se desenvolveu, que nunca teve o seu relacionamento com Deus. Mas Jesus, ele vem com uma mensagem de crescimento espiritual, de um crescimento no reino, de se aprofundar nas riquezas de Cristo. É então que Jesus começa a chamar discípulos, Jesus começa a chamar homens. Para quê, irmão Lucas? Chamando homens para nascer de novo. Ele vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, vem e me segue. Não vai se chamar mais Simão, vai se chamar Pedro, a rocha, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a igreja no firmamento que você mesmo acabou de falar, Pedro. Que fundamento, irmão Lucas? O fundamento que Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus começa a chamar discípulos, homens falhos e pecadores, homens errados, homens cheios de defeitos, homens excluídos, homens renegados, homens que a sociedade não queria estar perto. Por que não dizer de Jesus chamando Levi em Mateus, olhando para ele, um publicano, e dizendo: Levi, me segue? Por que não dizer de Jesus olhando nos olhos de Natanael e dizendo: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu já te conheço, eu sei quem você é, sei a tua história. Por que não dizer de certos homens que Jesus olhou e disse, como disse para Zaqueu: Zaqueu, eu sei quem você é, eu sei que você não vale nada, mas hoje me convém entrar na tua casa. Jesus começa a fazer um catado, não de super-heróis, mas Jesus começa a fazer um catado de vilões e nascer eles de novo. Jesus faz um catado de vilões e começa a plantar a mensagem no reino, a ponto de muitos abandonarem a pai, a mãe, a filho, a trabalho, abandonando as riquezas e seguindo a ele. Mas a mensagem de Cristo e a mensagem do reino é uma mensagem de nascer de novo, e não apenas nascer, mas eu quero ser enfático nisso, uma mensagem de não apenas nascer, mas uma mensagem de prosseguir e avançar no reino. Jesus, ele olha para Pedro e vê certa feita Pedro pescando junto com seus servos, junto com os outros marinheiros, e de repente Jesus está pregando a mensagem do reino. Jesus está pregando a mensagem do reino, e Jesus vai olhar e vai ver que eles estão lavando as redes e nada apanharam. Jesus sobe no barco de Pedro, o barco de Pedro é afastado um pouco no mar, e Jesus continua pregando a sua mensagem. De repente Jesus termina de pregar e olha para Pedro e fala: Pedro, lança essa rede sobre o mar alto, lança a rede do outro lado. Aí Pedro vai olhar para dentro de si, vai olhar para Cristo e vai dizer: Mestre, eu já tentei a noite inteira. Mestre, nós já tentamos todas as vezes, todas as possibilidades, já lançamos de todos os métodos e nada conseguimos. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Pedro, lança a rede no mar alto, lança a rede do outro lado do barco. E de repente Pedro vai se submeter à vontade de Cristo. Para nós começarmos a crescer dentro desse reino, o primeiro mérito, ou melhor, a primeira etapa que nós devemos fazer é nos submeter à vontade daquele que nos chama. Para nós crescermos e deixarmos de sermos criança, nós temos que nos submeter à vontade dele. Você já viu crente menino, você já viu crente bebê que bate no peito e diz: é do meu jeito, é como eu quero, não me submeto. Irmão Lucas, o que é se submeter? Se submeter é obedecer a ordem de alguém que é maior. Se submeter é obedecer a ordem daquele que não só vê o nosso agora, é se submeter à ordem de quem já viu o nosso agora, o nosso amanhã. Se submeter é obedecer a ordem daquele que já viu a nossa história antes de nós nascermos. E se submeter é olhar para ele e dizendo: eu já tentei do meu jeito, mas o teu jeito é maior. Eu já tentei do meu jeito, mas o teu jeito é muito melhor. Eu já tentei
rei do meu jeito, mas eu se submeto, a ponto de Jesus pregar reino no capítulo 5 de Mateus. Ele vai olhar para os discípulos. Eu imagino Jesus sendo interrogado pelos discípulos, dizendo: o que é preciso fazer para entrar nesse reino? Qual que é a primeira regra desse reino? Aí Jesus vai olhar para todos eles e dizendo: bem-aventurado é os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o meu reino. Pobre de espírito é alguém que bate no peito dizendo: eu preciso de Deus. Pobre de espírito é alguém que bate no peito dizendo: sem Deus eu não sou nada. Pobre de espírito é alguém que se lança aos pés dele dizendo: sem a tua presença eu não vou. Ser pobre de espírito é bater no peito e dizendo: sem a tua graça eu não sou ninguém. Ser pobre de espírito é dizer: se não fosse a tua presença eu não estaria aqui hoje. Ser pobre de espírito é dizer, como Davi disse no Salmo 124, dizendo: ah, se não fora o Senhor que tivesse do meu lado. Ser pobre de espírito é nos reunir num culto como esse, nos joelharmos diante da presença daquele que é grande e dizendo: só o Senhor é grande, só o Senhor é grande, só o Senhor é grande, só o Senhor é grande. Ser pobre de espírito é dizer: ah, se não fosse a tua graça. E é por isso que nós estamos aqui reunidos para dizer: sem a presença de Deus nós não sairemos desse lugar. Se tem alguém que acredita nisso, recebe a presença de Deus e glorifique a Ele. Entrar no reino quer dizer se submeter. E Pedro está crescendo. Pedro está crescendo na presença de Deus. Agora vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: crescer dói. Mas fala com fé, fala: crescer dói. Você já viu quando a criança está crescendo? Primeira coisa que ela fala para os pais é: está doendo meu braço, está doendo minha perna. Aí o pai olha para ele e fala: não, filho, está crescendo, está crescendo. A dor faz o crescimento, a dor evidencia o crescimento. Pedro lança as redes do mar alto, e você conhece a história. Eles puxam tanto peixe, eles puxam tanto peixe, eles puxam tanto peixe, que Pedro acena dizendo: nos ajude. Os outros marinheiros e os outros discípulos vêm e enchem o barco deles de peixe. Mas o que evidencia o crescimento é Pedro olhar para Cristo, se dobrar dentro do barco de joelhos e dizendo: Senhor, sai de perto de mim porque eu não mereço. Sai de perto de mim porque eu sou pecador. Crescer é quando nós olharmos para dentro de nós e vemos quão falho e pecador nós somos. Vou falar de novo: crescer não é olhar para dentro de si e ver que não, ninguém é nada. Ele é Ele que faz. O princípio da graça é não ter mérito. E Pedro está olhando para dentro de si e vai ver que ele não merece aquilo. Mas Pedro está crescendo. Ele já não chama mais Jesus de mestre, porque o termo aqui mestre quer dizer alguém que dá ordens, alguém que manda, alguém autoritário. Pedro vai olhar para Jesus e vai mudar o relacionamento com Cristo, porque agora ele está crescendo e não vai chamar mais Jesus de alguém que dá ordens. Ele vai dizer: agora o Senhor é o meu Senhor. Agora é o meu Senhor. É alguém que cuida de mim. É alguém que ordena. O que Cristo está fazendo aqui nessa casa é algo tão profundo que alguém vai sair daqui chamando Jesus de Senhor. Mas por que você segue? É porque Ele é o meu Senhor. Mas por que você faz? É porque alguém manda? Não, é porque Ele é o meu Senhor. Mas por que você segue? Não, é porque Ele é o meu Senhor. Ele me chamou lá na praia, eu estava lavando a rede. Agora não é alguém que manda, é alguém que eu me dobro e sei quem Ele é. Só que aqui, o que evidencia o crescimento de Pedro
Pedro olha para tudo aquilo, e quando eles chegam nas margens do rio, preste atenção, eles largam tudo. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, de agora em diante não será mais pescador de peixes. Preste bem atenção aqui. De agora em diante não é mais pescador de peixes. A partir de agora será pescador de homens. A partir de hoje é pescador de homens. O que evidencia o crescimento e o maior milagre desse texto para mim, irmão Marcos, é agora que eles abandonam tudo e seguem a Jesus. E os peixes ficou para trás, e o milagre ficou para trás, e a riqueza dos peixes ficaram para trás, porque quando nós estamos crescendo, nós abandonamos as riquezas da terra e começamos a seguir a Ele. Quando nós estamos crescendo com Deus, os peixes não significam mais nada, nós queremos é seguir a Ele. Levanta sua mão que eu quero profetizar isso na tua vida nessa noite, que Deus vai levantar uma geração que não importa se as redes estão vazias ou se as redes estão cheias, Deus vai levantar um povo disposto a levantar-se, olhar para trás, deixar a rede e dizendo: o que eu quero é seguir a Jesus, o que eu quero é seguir a Jesus. Recebe força da parte de Deus e o Espírito do Senhor te dando graça para abandonar a rede cheia e dizendo: a partir de hoje eu sigo a Jesus. Esse é o maior milagre desse texto, pastor. Que nós pregamos que o maior milagre foi ter feito Jesus ter feito aparecer peixe. O maior milagre foi Jesus fazer o reino nascer dentro de um pescador. O maior milagre foi o reino ter nascido dentro de um pescador. Só que crescer dói. E além de crescer, doer. Quando a criança começa a nascer, quando a criança nasce, começa a crescer e começa a andar, ela não sai andando de uma vez. Você bem enfático nisso daqui, para você gravar e você entender onde que eu quero chegar. Nenhuma criança firma os passos e anda nesse corredor de uma vez. Se alguém conhecer, depois me fala. Porque toda criança, para andar, ela firma o primeiro passo e cai. Ela firma o segundo passo, vai cair de novo. Vai firmar o terceiro passo, vai cair de novo. Vai firmar o quarto passo, vai cair de novo. Ninguém anda de uma vez. Ninguém anda de uma vez. O que Jesus estava chamando aqueles discípulos era para ter uma vida transformada. Como, irmão Lucas? Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Ser transformado dia após dia. Está Pedro crescendo na presença de Deus. Está Pedro vendo Cristo curar e fazer milagres. Está Pedro vendo Cristo transformando, ressuscitando gente. Está Pedro andando e ouvindo quando é que eram os sinais que ele iria vir. Está Pedro andando com Cristo e vendo Cristo fazendo todas as maravilhas. Mas Pedro não saiu andando de uma vez. Mas Lucas, como assim? Porque ninguém anda de uma vez. E o que eu quero pregar aqui nessa noite é: permaneça na presença, independente do que aconteça. Permaneça na presença, independente do que aconteça.
Lucas, como assim? Porque quando Pedro começou a andar, nós estamos falando de Pedro. Pedro foi aquele que Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Pedro foi aquele que Jesus olhou para ele e disse: homem de pequena fé. Pedro foi aquele que Jesus olhou para ele e disse: quando você se converter, você cuida dos seus irmãos. Pedro foi aquele que Jesus olhou, apontou o dedo e disse: Pedro, antes que o galo canta, você me nega. Pedro foi aquele que Jesus exortou no Getsemane, dizendo: você não pode vigiar comigo nem por uma hora. Porque, irmão Lucas, porque Pedro era falho como eu e como era você. Pedro tinha defeitos como eu e como você tem. Mas o que eu quero pregar aqui não é a essência de Pedro, porque a essência de Pedro é pecadora, a essência de Pedro é defeituosa, mas a essência daquele que chamou Pedro é tão tremenda, é tão profunda, que mesmo Pedro falhando, mesmo Pedro errando, ele estava insistindo e dizendo: Pedro, eu não deixo você sem a minha presença, eu não deixo você sem a minha graça, eu não deixo você sem as minhas misericórdias. O que Deus está dizendo para nós aqui, para esse grupo tão lindo, é Deus dizendo: permaneça na presença, ainda que esteja erros, permaneça na presença, ainda que esteja falhas, permaneça na presença, ainda com dificuldades, porque Paulo vai escrever a carta aos Filipenses e vai dizer: ei, aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é tão fiel para cumprir e para aperfeiçoar. É Deus dizendo nesse culto de congresso: não saia da presença, independente do que aconteça, você tem um pastor que não abre mão de você. O mesmo Pedro que estava tentando andar, mas só estava caindo, a ponto de, dentro do pátio onde Jesus estava sendo sentenciado, olharem para ele e dizer: você parece com ele? Nem conheço. Você parece com ele? Não sei quem é. Você parece com Cristo? Nunca nem vi. Bom, Lucas, que é isso? É alguém que estava tentando andar, mas não conseguia andar sozinho, porque sem as forças deles nós caímos. Crescer dói, e andar tem quedas, mas ainda que venha a doer, e ainda que caia, não saia da presença. O galo canta, ou melhor, a trombeta da guarda pretoriana soa, e Lucas vai ser enfático em dizer que o olhar de Cristo gravou no olhar de Pedro. Sem dizer nada, Jesus estava dizendo tudo para Pedro. E dizendo para Pedro, Pedro não estava entendendo nada, porque para Pedro o olhar de Jesus era de acusação. Para Pedro era Jesus dizendo para ele: agora não tem mais jeito para mim. Para Pedro era: não tem mais chances. Mas com Jesus, grava isso aqui, não existe descartável. Com Jesus não existe vaso descartável, que se errou a massa joga fora e pega outro, que se perdeu, ele deixa perdido porque ele já tem 99. Ou se saiu uma, a gente fala: saiu um, Deus manda mais 10. O meu Deus não manda mais 10. O meu Deus é o Deus que olhou no fundo dos olhos de Pedro e estava ecoando o amor no universo, dizendo: Pedro, ainda que você caiu e me negou, eu não abro mão da tua vida. Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa casa.
O Deus que eu conheço é o pastor que, se perdeu uma ovelha, ele guarda as 99 e vai atrás da que se perdeu, porque a que se perde tem o mesmo valor da que estão guardada. O meu Deus é o Deus que, se perde uma dracma, ele procura até achar. O meu Deus é o Deus que vai atrás de filho pródigo e vai dizer que ele estava morto, mas agora vive, estava perdido, mas foi achado. Irmão Lucas, o que é isso? Ninguém se acha porque quer, porque quem está perdido nunca vai se achar, e quem está morto nunca vai voltar a viver. Irmão Lucas, o que você quer dizer? Eu quero dizer que o meu Deus, ele ainda procura, ele ainda dá valor, ele ainda vive e ainda ele restaura para dizer: você tem valor na presença. Tem alguém que entende isso e que pode render a ele adoração? É ele que faz tudo isso, só para te dizer: não saia da presença, permaneça na presença. Só que crescer dói, e Pedro está tentando andar, mas não está conseguindo, está caindo. E ele pensa que o Deus dele iria abandonar ele. Mas quando Jesus ressuscita, ele aparece para aquelas mulheres e vai ser enfático em dizer: reúne todo mundo, mas não esquece de avisar a Pedro, porque o meu Deus não abandona ninguém, porque o Deus que eu sirvo, ele estende a mão, porque o Deus que eu conheço, ele não desiste, que o sacrifício dele é tão eficaz que Jesus vai dizer: Pai, aqueles que o Senhor me deu, de maneira nenhuma eu deixarei se perder. Recebe essa graça de Deus. É Deus dando graça, é Deus repreendendo nos céus e dizendo: ninguém vai tocar nas minhas ovelhas, e eu deixo a minha presença para saber que eu estou nessa casa. Aí Pedro, o velho, o pastor Pedro, vai descobrir que muitos dos irmãos que creram nessa palavra, que creram nesse evangelho, já não querem mais seguir. Por quê? Por causa das perseguições, por causa das lutas. Pedro vai escrever uma carta para as pessoas que estavam se dispersando por causa das lutas, por causa do sofrimento, por causa das enfermidades, por causa do problema. Estavam abandonando o evangelho, abandonando a presença. Talvez quando eu comecei a pregar você pensou: o que tem a ver esse texto com a presença? Justamente isso. Porque muitos estavam abandonando a Cristo. Só que Pedro já estava andando. Porque andar tem um tempo. Porque para aprender a andar tem um tempo. Porque para aprender a andar tem um tempo. A ponto de Pedro escrever essa carta e dizer: gente, vocês estão querendo abandonar? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Estou pregando para vocês mesmo aqui, ó. O povo adquirido. Vós sois o povo eleito. Às vezes a gente lê a Bíblia com tanta superficialidade. Só que nenhuma eleição como nós tivemos nesse país é nós analisarmos o currículo dos candidatos e dizer: eu vou votar no que seria o melhor. Só que agora eu te pergunto e me pergunto: o que nós tínhamos de bom para ele votar em nós e ter nos elegido? Alguém me responde.
Qual que era o seu currículo antes dele ter te elegido? Perfeito, justo, bonzinho, santo. Ei, ele pegou o currículo e falou: não presta, não dá para votar, não serve, para pregar não dá, para cantar também não dá nem para estar na porta, não dá nem para estar na calçada ouvindo, é tão ruim que o mundo despreza. Aí dos altos céus ele falou assim, o que Paulo vai decifrar em 1 Coríntios no capítulo 1, que Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis desse mundo. Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. É o que Jesus prega, aquela parábola da grande ceia, que os que estavam na lista não quiseram vir. Ele falou: volta pelo caminho que você veio, vai na onde você não iria, vai na onde você não chamaria, e pega os leprosos, pega os enfermos, pega os doentes, pega os que não podiam vir e tragam para dentro da festa e digam para eles: o teu nome não estava na lista, mas mesmo assim ele te pegou e disse: agora você pode participar do banquete. Será que tem alguém que pode adorar e agradecer a ele? É isso. Foi isso que ele fez. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você vai sair da presença tendo ele ido na urna e votado, falando, digitou o número do irmão Lucas, apareceu a foto aí, alguém gritou, tem certeza que vai votar nele? Vai dar trabalho. Ele fala assim, deixa comigo que eu vou. Ele está aprendendo a andar, ele está nascendo de novo, vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, mas mesmo assim eu continuo aperfeiçoando a vida dele, até ele chegar na estatura de varão perfeito. É o que Deus fez aqui nessa casa. Ninguém anda sozinho, mas mesmo assim ele ecoa do céu dizendo, eu continuo aperfeiçoando os meus, para continuar na minha presença. Vou encerrar. Aí Pedro vai dizer, gente, ele deixou o exemplo. Ele deixou o exemplo. Ele deixou o exemplo. Cristo padeceu. Cristo padeceu. Eu estou pregando para alguém que está querendo abandonar a presença. Por que, irmão? Lugar por causa de A, de B, de C, de D. E se a gente for começar a dar desculpas aqui, vai faltar letra no alfabeto. Mas o que Deus está fazendo aqui nessa casa é, eu arranco as desculpas e te digo, não abro mão da tua vida. E te digo, não abro mão da promessa que eu te fiz. Mas irmão Lu, não, Deus está dizendo aqui, não, eu não abro mão da tua vida. O que Deus está dizendo aqui é o que está escrito em Cantares de Salomão, a noiva gritando e dizendo entre as amigas, eu pertenço ao meu amado, e o meu amado é meu. Eu pertenço ao meu amado. Tem alguém que já levantou a mão e está adorando porque ele pertence a Deus. Eu pertenço ao meu amado, e o meu amado é meu. Nós vamos sair dessa casa gritando lá fora, dizendo, ainda que aconteça o que for, eu pertenço ao meu amado e eu não abro mão da presença dele. Eu quero encerrar com a ligação que Pedro e Paulo faz nessa mensagem. Porque Paulo vai escrever a carta aos Coríntios e vai dizer, sede meus imitadores. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vou falar de novo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. No comércio existe o produto original e existe o produto imitador. Existe o tênis original e existe o tênis imitação.
O original é perfeito. O original não tem falhas. O original não tem erros. Mas a imitação não é perfeita. Tem defeito. É falho. O que Paulo e Pedro estão dizendo aqui é: só o original é perfeito. Só Ele não erra. Só Ele é grande. Só Ele é perfeito. Só Ele não tem impureza. Mas nós, imitação, tem defeito, tem falha, tem dificuldade, é cheio de defeito. Mas mesmo assim nós vamos fazer como o autor vai escrever, dizendo: mesmo assim eu olho para Cristo e prossigo para Ele, autor e consumador da minha fé. O que Deus está reunindo aqui nessa casa é dizendo: é tudo imperfeito, é mesmo, mas tem um Deus que é perfeito. É tudo falho, mas tem um Deus que não é falho. É tudo defeituoso, mas o meu Deus é grande, é grande, é grande, é grande para cumprir as suas promessas. Mas Lucas, o que você quer dizer com tudo isso? O tema que vocês escolheram: não saia da presença. Não saia da presença. Não saia da presença. Com a permissão do pastor, posso orar? Se coloque de pé. Olha bem aqui para mim, faz um fundo aí, David. Mas Lucas, esse negócio de andar, tropeça, vai tropeçar, cair, levantar, vai ir e Deus vai aperfeiçoando. Mas chegou um dia na vida de Pedro. Chegou um dia na vida de Pedro, presta bem atenção aqui, eu quero finalizar essa mensagem. Que agora ele não está mais caindo. O mesmo Pedro que não conseguia nem orar, depois de receber o Espírito, está de pé, indo para cima de todo mundo, estufando o peito, firmou os passos e disse: ninguém aqui está louco. Isso aqui é o cumprimento da promessa que ele profetizou lá atrás. Quando Pedro começou a andar, ele olhou para um paralítico na porta do templo famoso e disse: eu já fiquei assim também, eu já não conseguia mais andar, mas eu recebi uma coisa tão grande que agora me põe de pé. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. O mesmo Pedro que negou a Jesus foi o Pedro que no capítulo 10 de Atos entrou na casa de Cornélio e disse: recebe o Espírito e a salvação. É Deus dando graça para alguém aqui nessa noite. Você vai aprender a andar. Você vai sair daqui andando na presença de Deus. O tempo de andar vai chegar na tua vida. O tempo de andar vai chegar na tua vida. Posso orar com vocês? Posso orar com vocês? Pode vir aqui na frente. Recebe essa presença que está aqui nesse lugar. Permaneça na presença. Ainda que tropece, vai chegar o dia de andar. Vai chegar o dia de andar. Vai chegar o dia de andar. Estenda suas mãos para cá. Na cama da vassoura. É Deus segurando na mão de alguém aqui, irmão Marcos, e dizendo: ei, você está pensando que eu desisti de você? Ei, você só está aprendendo a andar.
mas vai ter um dia que eu vou levantar Pedro na terra para pegar a palavra do Senhor. É Deus dizendo para esse grupo nessa noite: eu vou levantar Pedros para entrar em ruas, em becos, em valados. E alguém vai dizer: mas ele tinha caído. Mas agora ele aprendeu a andar na presença de Deus. Tem alguém que acredita nisso, que pode glorificar o nome dele? Estenda suas mãos para cá, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, foi o Senhor que chamou Pedro. Foi o Senhor que chamou Pedro. Assim como o Senhor chamou cada um daqui está, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que as acusações do inferno venham a ser repreendido pela tua palavra. A palavra que o Senhor inspirou a Pedro, a Paulo, a escrever Romanos e dizendo: ei, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam agora pelo Espírito. Que esse mesmo Espírito que está nessa casa venha tomar as nossas vidas e fazer morada em nome de Jesus. Eu encerro dizendo só isso. O tema de vocês: permaneça na presença. Permaneça na presença. Eu prossigo seguindo os passos e as pegadas de Cristo. Ele é o original. Ele não tem defeito. Olhe para Cristo e siga as pegadas dele, em nome de Jesus.